Isso. Vou pedir ao nosso irmão Ailson, por favor, abrindo aí o seu áudio, nos dirigir uma palavra de oração apresentando esta aula de soterologia, né, que será a nossa última aula. E aí na próxima semana só teremos a prova. Irmão Ailson, por favor, guiando uma palavra de oração. Santo Deus, eterno Pai. Deus amado, Deus bendito, nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, mais uma vez por estarmos aqui, ó Deus, na tua presença, ó Deus, para aprender mais a tua palavra, ó Deus. E o Senhor, ó Deus, guia o teu servo, ó Deus querido. Meu Deus, que ele não fale dele mesmo, mas fale inspirado pelo Senhor. Meu Deus, que o Senhor usa ele para a honra e glória do teu santo nome, ó Deus querido. Meu Deus, e que também o Senhor visita o lar dele neste momento, ó Deus querido. Vá de encontro à esposa do teu servo, ó Deus querido. Meu Deus, o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor sabe tudo, ó Pai querido. O Senhor sabe todas as coisas, ó Deus querido. E nós cremos que o Senhor sabe e o que o Senhor pode fazer, ó Deus. É por isso que nós estamos aqui, ó Deus, direcionando essa oração à esposa do teu servo. Visita ela neste momento, ó Deus querido. Toca, ó Pai, do alto da cabeça até a planta dos pés, ó Deus querido, e vai repreender toda enfermidade, ó Pai Santo, no nome santo de Jesus, ó Deus querido. Nós pedimos ao Senhor porque nós cremos no que o Senhor pode fazer, ó Deus querido. Fica com ela e fica conosco também, ó Deus, no restante dessa aula, Pai querido, e que nós possamos sair daqui, ó Deus, mais, ó Deus, alimentados, ó Deus, e saciados, ó Deus. E, ó Deus, querido, que o Espírito Santo do Senhor fale aos nossos corações nessa noite, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Mais uma vez eu quero cumprimentar a todos, boa noite, a paz do Senhor. Quero Amém. também agradecer a paciência e compreensão que vocês tiveram com o nosso atraso. Agradeço as orações, continuem em oração. A situação não está muito legal, não está muito interessante, mas estamos aqui, né, nos esforçando para fazer a obra do Senhor, né? Eu vou falar bem rapidamente. Minha esposa, em março de 2022, quebrou o tornozelo direito num acidente doméstico, deslizou de um degrau desta altura, 15 centímetros, quebrou o tornozelo em três partes. No que ela foi atendida aqui no hospital de Orlando, ela sofreu uma negligência médica extrema, ficou 16 horas no corredor da emergência, porque éramos indocumentados e sem seguro de saúde. Então fomos discriminados. E aí, com o passar do tempo, um advogado cristão se interessou pelo nosso caso, entrou com uma demanda contra um hospital e ganhamos a causa. E o resultado desta causa foi a legalização. Entretanto, há 2, 3 semanas, se não me engano, já indo para 3 semanas, minha esposa escorregou da cadeira de trabalho dela de costura e rasgou essa parte do braço direito em cima de duas tesouras. E para não bater a cabeça no chão, jogou o peso do corpo do lado direito, dando em cheio em cima da perna fraturada. E aí piorou a coisa. Então, só Jesus na causa. Provavelmente terá que agora, talvez, não sabemos, porque aqui na Flórida é um pouquinho complicado esse negócio de saúde. Terá que passar por uma cirurgia, mas ainda não estamos avaliando, porque o nosso seguro não é dos bons, mas não é dos ruins, mas é tão um pouquinho complicado a gente conseguir, né, um hospital especializado de ortopedia aqui em Orlando. Vamos até recorrer a Miami. Peço que vocês estejam em oração. Vai estar quinta-feira de novo no médico. Está com dores insuportáveis. Ô, pastor, Insuportáveis. desculpa interromper o senhor, mas da minha parte, assim, o senhor não convém adiar essa aula? Não, 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 porque eu estou disposto a fazê-lo, entende? Já passei situação muito pior. Minha esposa esteve já 16 meses numa cadeira de rodas, 8 meses de muleta. E eu Não, porque não aguentando é tudo, fácil, né? e Essa eu questão aguentando, toda. e eu aguentando tudo isso. E eu, em momento nenhum, só interrompi 3 aulas. Nesse processo mais difícil que minha esposa passou pela primeira etapa. Só que ficou impossível, né? 3 aulas que eu consegui interromper, e ela mesma, ela é muito clara, né? Você só não dê aula quando realmente a coisa não der mais. Então estamos nos revezando entre eu e meu filho. Meu filho, inclusive, pode perder o trabalho dele porque ele está
para me cobrir, eles preferem cuidar também da mãe. Mas só peço as orações, né? É tudo permissão de Deus, tem propósito. Nada acontece se não for o propósito de Deus, né? Então, agradeço que os irmãos nos ajudem com as suas orações e a gente vai chegar à vitória. Isso é o mais importante. Amém. Bom, meus irmãos, quero agradecer uma vez mais. Estão entrando aí os irmãos. Deixa aqui eu só fazer o registro de alguns irmãos que já estão entrando. Irmão Kelso, perfeito. Não posso me esquecer do irmão Kelso. Ok, deixa eu só fazer o registro da entrada dele, da irmã Flávia Pitol. Ok. Quem mais do Ricardo? Irmã Gleice, perfeito. Ricardo, Paz do Senhor Jesus a todos. paz do Senhor, Pastor Francisco, maravilha. Fazendo aqui o registro. Não estou vendo o Arthur. O Arthur já está ausente, esteve ausente na aula passada, não estou vendo ele hoje. Ok. Meus irmãos, hoje nós vamos trabalhar. Nós já fechamos a apostila. Confere? A apostila já fechamos. Nós vamos então trabalhar hoje com os slides que estão falando sobre a questão da predestinação, porque os slides vai dar então um recheio, assim, se assim podemos dizer, sobre este assunto sensivelmente controvertido, sensivelmente polêmico, né? Eu particularmente não gosto de polêmicas, pelo menos eu aprendi assim, né? Quando eu estudei ética ministerial, que a palavra de Deus não deve ser nunca debatida ou polemizada, mas explicada e ensinada, explicada e ensinada. Então, diante disso, eu prefiro tomar um posicionamento o mais ético possível. Se eu posso ensinar e explicar, amém. Se eu não posso, eu sou muito sincero e admito as minhas enormes limitações. Então vamos falar, né, baseado nisto, vou abrir aqui os slides. Se alguns de vocês ainda perderam esses slides, por favor, me deixem saber que aí ao invés que eu tenho feito já, eu fiz já duas postagens no grupo e eu percebo que alguns aí, não sei, ficam um pouco perdidos. Então, se algum aluno ainda estiver perdido com os slides, me avise, pastor, eu ainda não estou conseguindo encontrar. Aí eu mando direto no seu privado, né? O grupo existe com o objetivo de fazer a comunicação, mas eu percebo que também nem todos os alunos têm acesso ao grupo. Eu entendo, corre, corre, trabalho, correria, mas seja mais ligadinho, porque o aluno que não está ali tendo acesso ao grupo vai ficar realmente no prejuízo lá na frente pela falta básica de comunicação. Perfeito? Vamos lá. Isto, vamos ver agora. Perfeito. Todos estão enxergando os slides? Alguém me faça um sinal? Isto. Ok. Se eu já falei, eu falo de novo, tá? À luz da Bíblia, o que é eleição? Já falamos essa parte, correto? Já falamos à luz da Bíblia o que é eleição. É, Os eleitos são predestinados por Deus para serem chamados, justificados, glorificados, conformados à imagem do Filho, santos inculpáveis, adotados como filhos, redimidos, participantes de uma herança, para serem o louvor da sua glória, participantes do Espírito Santo e criados em Cristo Jesus para boas obras. Olha que interessante, né? Os eleitos, nós fomos predestinados para sermos tudo isso. Mas tudo isso só nos alcança a partir do momento que nós nos ajustamos aos propósitos de Deus. Vamos então avançar. O que a Bíblia, bem, entendam bem isso aqui é importante. O que a Bíblia
apresenta sobre predestinação, assunto tão falado, tão debatido, tão polemizado nas redes sociais, né? E aqui, repito, nós não vamos de jeito nenhum polemizar nada, 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 nada. Nós queremos deixar o mais esclarecido possível à luz das Sagradas Escrituras. Então vamos lá. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10, diz o seguinte: Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Analise comigo, né? São duas palavrinhas que caminham juntas: vocação e eleição, mas elas são diferentes entre si, tá? A eleição vem do verbo eleger, escolher. A vocação está ligado ao chamado, entende? Então Deus nos elegeu para salvação. E aí decidiremos escolher o chamado ou não para a salvação. Então, vocação, se que você quiser anotar para não confundir, está ligado com chamado. Chamado. E esse chamado envolve a minha, a sua, a nossa escolha. A eleição que esse texto de 2 de Pedro 1,10 se refere é a eleição da parte de Deus, de Cristo Jesus, do Pai Celestial. Olha só, em Efésios 1,5 confirma isso. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Então, essa predestinação, ela está ligada com a eleição, ou seja, o desejo de Deus em sermos adotados seus filhos. Efésios 1,11 confirma de novo, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho de sua vontade. Foi a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus na predestinação? Que todos possam ser parecidos, não é, com Jesus Cristo através do chamado da salvação, da vocação da salvação, que aí vai depender da nossa escolha. Romanos 8,29 diz: Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho. Olha que interessante isso aqui. Romanos 8,30 diz: e aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, também Ô, justificou. pastor, Sim, senhor. na Seu áudio questão está aí, fechado. Repita porque o seu áudio estava fechado. Repita, por favor. na questão aí, em Romanos 8:29 diz, também os predestinou para ser conforme a imagem de seu filho. Mas lá no Isto. início, da criação, Deus já não criou nessa imagem? Ou ainda tem algo mais profundo a respeito da imagem? Muito mais profundo, muito mais profundo, muito mais profundo. O nosso problema, irmão André, é um só. A palavra de Deus, para nós interpretá-la corretamente, primeiro precisamos conhecer os mecanismos internos de sua interpretação. Aí entra a famosa hermenêutica e a exegese bíblica. Segundo, precisamos da revelação do Espírito para colocar em prática a correta interpretação. Tendo as duas coisas, vamos chegar à seguinte conclusão: nem tudo na Bíblia conseguimos racionalizar. O que quer dizer isso? Conseguimos dar uma aplicação, uma interpretação ou um significado lógico na nossa mente que é extremamente pequena, limitada demais.
Em outras palavras, lá na eternidade, isso é curioso, né? E a nossa mente dá dois nós ceguinhos, ou até mais de dois nós. Lá na eternidade, lá atrás, antes que tudo fosse criado, Deus já sabia exatamente quem iria aceitar a eleição e quem haveria de rejeitar a eleição. Aí alguém me perguntou, mas peraí, mas Deus não poderia forçar a barra? Não, porque Deus não nos criou robôs, nos criou seres autônomos. O que isso quer dizer? Com vontade própria, com escolha própria e servir a Ele voluntariamente, ao contrário que Satanás faz, né? Que Satanás vem roubar, matar, destruir, ele vem a roubar a porta do nosso coração e da nossa vida. Então Deus não nos criou para forçar-nos a amá-lo ou a servi-lo. Então ele já lá na eternidade já sabia. Então eu sei que lá na frente é um exemplo, tá? O André, o Luiz Prestes, o fulano vão se perder, mas eu não vou forçar a barra, entende? Isso é um exemplo, claro. Graças a Deus que Deus nos ajude a batalhar para chegarmos até o fim. E Deus sabe quem vai exatamente perseverar até o fim, porque a salvação continua sendo um tremendo de um mistério, entende? Então Deus lá atrás já sabe de tudo. Como alguém disse, por que Deus não destruiu o diabo desde o começo? Por estranho que pareça, o diabo é um instrumento colocado à disposição de Deus para alcançar os seus propósitos. Isso é estranho? É. Porque como o mal já entrou no mundo através do pecado de Adão e Eva, a permanência do diabo se fez necessária para testar o homem na obediência. Ou porque Jesus veio para provar que o homem pode ser obediente, embora Jesus foi perfeitamente obediente. Então ele é o referencial de obediência. É claro, alcançar o nível de obediência que Jesus alcançou parece algo impossível, porém não é. É difícil. Podemos alcançar, mas vai requerer de nós muitos sacrifícios e muitas renúncias. Quase do mesmo modo que Jesus assim nos demonstrou. Vamos agora entender um pouco o que Calvino ensinou e por que os calvinistas se agarram tanto ao que Calvino ensinou sobre salvo uma vez, salvo para sempre. Olha só, no conceito calvinista, Deus estabeleceu dois decretos. Preste muita atenção que isso aqui é o centro nervoso da doutrina calvinista. Para que você saiba, minha irmã, meu irmão, quando você for confrontar um calvinista ou até um neopentecostal que está abraçando esta doutrina, você tem argumentos bíblicos para confrontá-los com amor, claro, com carinho e contradizê-los. Calvino, então, estabelece, no conceito de Calvino, ou no conceito calvinista, Deus estabeleceu dois decretos. Vamos descobrir como ele chegou a essa conclusão. Letra A, selecionando o grupo de salvos. E letra B, selecionando o grupo dos perdidos. E a Bíblia não fala que Deus estabeleceu esses dois grupos. Em momento nenhum eu leio. Mas os calvinistas, né, através de Jean Calvin, que foi um reformador, um teólogo suíço-francês, ele pega textos isolados e cria a sua própria interpretação. Vamos lá. Segundo Calvino, existiria no mundo um grupo de pessoas que poderiam fazer tudo errado, mas seriam salvas. Olha que loucura. E outro grupo, as pessoas que poderiam fazer tudo certo, mas jamais se salvariam. É óbvio que a salvação não é por obras. É óbvio que a salvação não é por méritos humanos, mas a salvação é por fé, graça e obediência. Alô, todos estão aqui comigo? Salvação é fruto, é resultado de fé, graça e obediência. E Anotaram? misericórdia também, né, pastor? Mas a misericórdia para estar atrás da fé, da graça. Oh,
A graça tem 6 rostos. Eu queria ter tempo para falar sobre os 6 rostos, ou as 6 caras da graça. E uma delas é a misericórdia, outra é a bondade, outra é a benignidade. Então, a graça tem 6 caras, tem 6 rostos. Mas tem em consideração esses três, tá? Fé, graça e obediência. Sem esses três, é impossível nos encaixarmos nos planos de Deus para uma salvação. Vamos lá. Olha o que Jean Calvin, ou João Calvino, declarou em 1537. Ora, a semente da palavra de Deus só se enraiza e produz frutos nas pessoas que o Senhor, por sua eleição eterna, predestinou para serem filhos e herdeiros do reino celestial. Para todos os outros que, pelo mesmo conselho de Deus, foram rejeitados antes da fundação do mundo, a clara e evidente pregação da verdade só pode ser um cheiro de morte para a morte. Essas palavras estão escritas em um livro muito importante que os calvinistas costumam lançar a mão, chamado Instruction in Faith, tradução livre no português, Instrução da Fé, escrito por Paulo T. Furman. Está no capítulo 1, tomo 949, página 136. Esta é uma declaração feita, repito, por Jean Calvin, o pai do calvinismo, em 1537. Mas quais foram os textos que Calvino lançou mão para desenvolver esse pensamento estranho? A Bíblia. A predestinação calvista, portanto, isso aqui é importante. Primeiro, Deus já decretou quem vai ser salvo e quem se perderá. Não precisa, olha só isso aqui é chamativo demais. Não precisa obediência, nem desobediência para que Deus manifeste sua justiça ou misericórdia. Que estranho! Isso não soa nada bíblico, mas vocês vão ver os textos que Calvino usa de forma isolada. Segunda coisa que a predestinação calvinista ensina: os que Deus destinou à salvação serão salvos, mesmo pecando ou não querendo ser salvos. Estranho isso, não é verdade? Eles ensinam a chamada graça irresistível, ou seja, ninguém pode resistir à graça de Deus. Aí nós temos um problema. Como é que se explica a enorme quantidade de pessoas que ainda não tomaram uma posição ao Evangelho de Cristo? Sabe qual é a resposta deles? Elas já estão predestinadas ao inferno. Uau! Então tem muita gente. Tem um grupão aí enorme predestinado para o inferno, que não é a coisa funciona desse jeito. A terceira coisa que a predestinação calvinista ensina é essa aqui, que Jesus não morreu por todos os homens. Opa, agora pegou pesado. Mas tão somente pelos que foram predestinados. Estão percebendo que essas 3 colunas da predestinação calvinistas, elas soam estranho, elas batem estranho, elas falam estranho ao que a Bíblia e ao seu contexto nos ensina? Estranho demais, não é verdade? Agora vamos ver os textos que Calvino lança a mão para defender estas 3 abordagens. Textos que Calvino se valeu. Muita atenção, gente, isso aqui é perigosíssimo. Eles usam esses textos de forma isolada, tirando-os fora de contexto. Olha o que diz Provérbios 16:4. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, e até o ímpio para o dia do mal. Eles dizem, quem é esse ímpio? Os que não foram predestinados para a salvação. Caramba! Romanos 9:18. Compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. O contexto, se você ler com atenção do capítulo 9 aos Romanos,
Paulo fala da dureza do coração de Faraó. Mas Paulo explica que se Faraó houvesse se quebrantado, a história seria diferente, não é verdade? Mas por que Deus quebrantou o coração de Faraó? Alguém pode me responder? É fácil. Se você lê o capítulo 9 de Romanos, você vai ter essa resposta. Se você ainda não leu, aí fica difícil. Vamos lá. Alguém sabe? Se já leu o capítulo 9 da Epístola de Paulo aos Romanos, qual foi a Repete a razão? pergunta, fazendo favor, pastor. Qual a razão que Deus endureceu o coração de Faraó? Para que o povo deles seria liberto e o nome dele é glorificado, não? Isso é o resultado, mas tem uma causa. O irmão está me dando o resultado, eu quero a causa. A menos que o irmão não tenha lido com atenção o capítulo 9 de Romanos. Alguém sabe? Alguém já leu com atenção o capítulo 9 da Epístola de Paulo aos Romanos? Fique na vontade de abrir o áudio e dar a resposta. Ô, pastor, Prometo que eu. Sim, para ele senhor. mostrar o próprio poder dele, ué. Isso é um resultado, mas tem uma causa muito mais forte. Muito mais forte. Os irmãos estão me dando resultados, mas a causa, há uma razão principal. O nome Certo, dele ser demonstraram. anunciado em toda a terra, pastor. Essa não é uma causa principal. Paulo bate nessa tecla muito forte no capítulo 9 aos Romanos. Eu creio que vocês ou leram e agarraram os resultados, mas não a causa principal. Prometo dar 75 pontos. Vamos lá. Quem vai ser o último isento? Bom, Ailson está ali sorrindo, sozinho, né? Se o irmão fechar os olhos, ele continua sorrindo. Porque, claro, já tá bem. A foto dele está excelente. É o Alisson e o Ailson. Olha, até o Alisson hoje teve dificuldade para entrar, né? Já avisou que não estaria, né? Mas ele tá de boa. Ninguém se lembra, meus irmãos? Uau! Então eu vou dar a resposta, mas eu vou dar uma dica. Leia com redobrada atenção o capítulo 9 da Epístola de Paulo aos Romanos. Lê, mas com atenção mesmo. Uma, Pastor, duas, que Deus três é vezes. soberano sobre o mal, hein? Mas isso é. Vocês são excelentes para dar resultados, mas tem uma dificuldade de chegar lá no tchan, no ponto da causa. Porque até mesmo a ira do homem louva a Deus, não? Sim, mas qual é a causa? O irmão tá dando só resultado. Eu quero causa. Quero causa, Ele, causa, causa. ele se compadece de quem ele quer e endurece a quem ele quer. Arthur, tá no caminho, Arthur. Desenvolve melhor essa frase. É o Não, versículo o 18. Arthur pegou o gancho do texto bíblico. Tá corretíssimo, Arthur. Agora Porque não há desenvolve quem essa frase. resista à vontade de Deus. O Arthur ainda está mais próximo. Oh, meu Deus. Arthur, desenvolve. Esses 75 devem ser teus. A menos que tu não queiras. Aí é diferente. Se o Arthur não quer, Ô, pastor, é que Deus deseja demonstrar misericórdia àqueles que se arrependem, ué. resultado. Eu quero a causa. Vocês são fantásticos. Olha, para resultados, vocês são espetaculares. Arthur já deu em parte a resposta. Ele já deu em parte. Eu estou percebendo que o Arthur está com um pouco de dificuldade para desenvolver a interpretação, a explicação deste texto. Ele pegou o texto certinho, só que ele está tendo a dificuldade no desenvolvimento da ideia. No versículo 17, quando ele fala que ele fez isso para por ele mostrar o poder de Deus através Já dele. foi falado, mas não é a causa principal. Quem teve mais próxima, eu vou dar o Arthur 40 pontos, porque ele chegou mais próximo. Eu vou dar os 75. Deus endureceu o coração de Faraó, sabe por quê? Porque Faraó se endureceu primeiro para Deus. Vou repetir. Deus foi as últimas consequências.
em endurecer o coração de Faraó, porque Faraó mostrou a disposição de resistir a Deus. E sempre vai ser assim. Todo ser humano, seja crente, seja não crente, quando demonstra resistência à ação de Deus, à ação do Espírito Santo, ele endurece. Ou ele endurece a quem ele quer. O que isso quer dizer? Se você leu todo o capítulo 9, você vai descobrir: uau! Deus endureceu o coração de Faraó por causa da sua predisposição ao endurecimento. Algo parecido, alguém já falou isso numa aula passada, ao que aconteceu com Caim. Lembram-se que Deus não avisou a Caim: ó, o pecado bate à tua porta, mas cabe a ti fazer o que? Dominá-lo, para que ele não te consuma, para que ele não te domine. Então a situação de Faraó e Caim, nesse aspecto, são bastante semelhantes, bastante parecidas. Deus deu aviso para Caim, mas não deu aviso para Faraó. Na verdade, o aviso que Deus deu a Faraó foram sinais pelas pragas. Se Faraó tivesse disposição de arrependimento ou de quebrantamento, na primeira praga ele ia dizer: opa, esse é o Deus dos hebreus, vou dar marcha ré e vou libertar o povo. Mas não, veio a Então ele não cria primeira. que era Deus movendo? Cria, mas o orgulho dele era muito maior. Ele se julgava o Horus vivo na terra, ou seja, um segundo Deus. Porque os faraós, se o irmão fizer um estudo profundo, eles se julgavam deuses na terra. Agora imagine um homem se inclinar para um Deus sem rosto, um Deus invisível, ao passo que o Egito, na ocasião, venerava, adorava cerca de 1587 deuses, através de múltiplas imagens. Então, eu sou Horus vivo na terra, eu vou me dobrar a um Deus sem rosto, a um Até Deus porque, invisível? pastor, quando Moisés jogou a vara, ele e Arão, aí ele veio com os feiticeiros dele também. Eu também tenho esse poder. Só que Exato. teve Só que ele a- ficou, o faraó, depois de boca aberta, porque ele uma engoliu as única duelinas serpente engoliu as de demais Arão. outras. E o negócio ficou esquisito. Kelson, não quero deixar o irmão Kelson com a mão levantada, que vai dar torcicolo, aí a mão dele cai, e aí vai ficar igual o homem da mão mirrada, aí complica a minha Amém. vida. Kelson. Ô, pastor, então no caso todos aqui sobre o versículo 18, Sim, todos aqueles que rejeitam a Cristo e se recusam a se afastar dos próprios caminhos, se tornam cada vez mais resistentes a Deus, né? No caso de Faraó ele já tinha o coração endurecido, desafiador, tipo assim, pro lado de Deus, e Deus ele endureceu ainda mais, mostrando que Deus exatamente. era mais poderoso ainda. Exato, ele demonstrou ali a predisposição ao endurecimento. Mas eu repito, o Faraó teve todas as oportunidades para dar marcha ré, como nós também temos, não é verdade? Só que o orgulho humano está provado. O orgulho humano tem uma força terrível de não dar marcha ré, mas de avançar e até tentar atropelar o próprio Deus. Irmã Flávia, por favor. Pastor, eu tenho uma dúvida entre predisposição e predestinação, Hum, porque os dois meio que são parecidos num ponto, tem o né? mesmo prefixo, pré. Pré. O que quer dizer o prefixo pré? Que tem algo que antecipa, que tem algo que está preparado ou está de antemão. Então, predestinação, pré-orientado. Vamos usar essa expressão para ficar mais fácil entender. Pré-orientado. Deus nos pré-orientou-nos à salvação. Pré-orientou. Se tem o pré, então tem o orientar, que é o pleno. E esse pleno depende da nossa escolha. A predisposição também é muito parecido. É pré.
e tem a disposição. Ah, eu estou predisposto. Uma coisa é eu dizer, eu estou predisposto, e outra coisa é eu dizer, eu estou disposto. Predisposto não é o mesmo de disposto. Me acompanhe. Predisposto, eu tenho uma inclinação a escolher algo que estarei plenamente disposto a fazer. Mas no meio do caminho eu posso mudar de ideia. Ah! Uma coisa é eu dizer, eu estou predisposto a estudar, mas no meio do caminho eu mudo de ideia. E eu não consigo fechar o meu objetivo. Mesmo Já se ele quando eu tá digo, preguiça, pastor. como é que é? A mesma preguiça. Se o irmão quiser colocar nesse âmbito, até podemos colocar a preguiça como uma espécie de predisposição. Por exemplo, tem pessoas que têm predisposição à mentira, predisposição à preguiça, predisposição à traição. Entende? O ser humano tem um leque enorme de sentimentos e emoções negativas na prateleira da predisposição. Agora, caberá a ele escolher se essa predisposição avança ou para no meio do caminho. Entende? Então, a predisposição, irmã Flávia, é uma tendência, é uma inclinação natural para realizarmos algo. E às vezes esse algo não é realizado, que é diferente da disposição. A Professor, disposição é algo que eu já tenho em mente e vou realizar. Sim, irmã Gleice. seria como, a meu ver, o preconceito. É algo que você tem em relação a alguém ou alguma coisa, porém, é antes de você conhecer. A partir do momento que você conhece, você pode mudar de opinião. Excelente, irmã Gleice Kelly. Fantástico. Cinquentão para a senhora. Maravilha. Que é isso? A unção está. Mais 50 para a senhora. Se a senhora conseguir mais 50, vai ser a terceira isenta. Meu Deus. A corrida está forte. Exatamente isso. Está gravado, tá? Registrado, irmã Gleice. O preconceito é o melhor exemplo, né? É um exemplo, né? Se eu é só um exemplo, por favor. Eu não conheço ainda o irmão Kelson, mas eu vejo ele pela primeira vez e digo: ei, rapazinho chato, antipático, menino sem graça. Tô imitando o mineiro, né? Eu não sou mineiro. Menino sem graça, eita! Então eu estou com preconceito de quem eu imagino ser o irmão Kelson. Mas no momento que eu começo a conhecê-lo, conviver com ele, comungar com ele na igreja, falei: caramba, eu fui sem vergonhamente preconceituoso. O Kelson não é nada daquilo que eu pré-concebi na minha mente, entende? Então, temos uma disposição séria, enorme, sobretudo a julgar, a pecar. E essa predisposição existe em todos nós, não tem jeito, gente, irmãos. Se você não admite que não tem predisposição para julgar, aí o negócio fica complicado, porque nós temos essa predisposição a julgar. E às vezes, não, quando alguém, por exemplo, a irmã Évila levantou a mão, quando alguém está em um problema, como lá na situação de Jó. Qual é a predisposição natural nossa? Aí, pecado. Olha lá, tá na tribulação, tá na luta. Peraí, não tá servindo a Deus? Não tá fazendo tudo direitinho? Não tá orando, jejuando? Não tá fazendo como manda a Bíblia? E por que tá só tendo esse sofrimento? Resposta: tá em pecado. Isso não é resposta. A Bíblia diz em Eclesiastes 9:2 que as lutas e os problemas alcançam tanto a justos como a injustos, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica. Isso chama-se ignorância bíblica. Você levantar o dedo e dizer que aquela pessoa que está sofrendo, está em pecado ou está debaixo da maldição, isso é uma ignorância extrema, é um desconhecimento extremo de um princípio básico que a palavra de Deus nos ensina. Irmã Évila, por favor.
A gente pode dizer que quando nós nos deixamos levar por essas predisposições, como você falou aí, a predisposição à mentira, a predisposição a não perdoar, por exemplo, é, como o Faraó ali, com uma predisposição ao orgulho, ao não ceder Isso. ao que o Senhor fez, isso é como se fosse uma. Isso não é como se fosse, né? Isso é como um plantio, e é por isso que o Senhor respondeu ele dessa forma. Ele Sem respondeu ele dúvida. devolvendo exatamente aquilo que ele estava entregando para Deus, né? Sem dúvida nenhuma. Isso vai de encontro a Gálatas capítulo 6. Vamos a Gálatas capítulo 6. Excelente abordagem da nossa irmã Évila. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Já li isso alguma vez, alguma ocasião aqui nesta Leia. aula. Leio de novo. Gálatas 6, 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará corrupção. Mas o que semeia no espírito, do espírito se fará a vida eterna. E Paulo recomenda no versículo 9: e não nos cansemos de fazer o bem. Tem crente que diz: aquele ali me pisou, aquele ali me xingou, aquele ali me injustiçou, aquele ali me machucou. Somos seres humanos, sim. Reagimos muitas das vezes desta maneira, sim. Mas nós temos que lutar com uma predisposição, alô, preste atenção, chamada vingança. Isso é normal, está escrito no nosso código genético espiritual. Exemplo, se a irmã Gleice der um tapa na irmã Évila, a irmã Évila vai revidar. Eu não vou para casa, não vou deixar, não vou para casa com desaforo, eu vou revidar e vou dar com duas mãos. Somos assim? Claro que somos. Podemos ser até um pouco mais educados ou mais refinados, mas a tendência de não perdoar, de vingar-nos, de ver o outro, né, de cabeça para baixo plantando bananeira, ela é enorme. Você pode não expressar verbalmente em palavras, mas o coração e as atitudes muitas das vezes nos denunciam. Ou seja, nós temos uma série, né, de predisposições que precisamos reconhecer com humildade, pedir perdão a Deus e seguir o que Paulo aqui nos ensina, ó. E não nos cansemos de fazer o bem. Fazer o bem para quem fala mal de nós, fazer o bem para aqueles que nos perseguem, fazer o bem para aqueles que nos caluniam. Isso aí. Oh, não é impossível. Não é impossível, está escrito. Jesus fez isso. Ou Jesus lá da cruz do Calvário, ele amaldiçoou os seus algozes, os seus verdugos, os fariseus, o povo que o colocou ali pendurado. Não, muito pelo contrário. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Não, pastor, o senhor está apelando. Aí é o Filho de Deus. Não, mas o Filho de Deus veio ser a obediência representativa. Ele veio representar a perfeita obediência que precisamos batalhar. Interessante que Estevão orou da mesma forma, né, pastor? Como? Estevão também fez da mesma forma. Perdoa Ele eles. era convertido, irmão. Ó, ele era convertido. Só convertido que faz essa oração. Que? Só convertido. Ó, presta atenção, gente. Você quer fazer um teste? Se você é convertido ou não? Quando alguém começa a te apedrejar. Faz esse teste. Alguém está te apedrejando hoje? Não com pedras literais, mas com palavras, com atitudes, com ações. Você tem que ter as mesmas atitudes de Estevão. Senhor, não lhes imputes este pecado. Ou seja, não leve em conta a bobagem, a atitude deste contra a minha pessoa. Perdoa-lhes. Conseguimos fazer isso facilmente? Muito difícil. Aí que precisamos definitivamente dizer: Senhor, que pecador eu sou. Como eu sou necessitado da tua misericórdia, e quanto mais eu preciso me esvaziar de mim para me encher de ti. Isso acontece hoje assim, ó, um estalar de dedos? Não. É um processo. E às vezes, quanto mais somos pisados, aprendemos a perdoar, por estranho que pareça. Quanto mais somos machucados, aprendemos
a ter misericórdia. Porque Deus lá atrás teve misericórdia de nós. Éramos merecedores de alguma coisa? Absolutamente de nada. Nada, nada de nada. Entendendo então essa questão do endurecimento? Predisposição. Êxodo Pastor, 4:20. Sim, por favor. em Mateus 5,44, eles falam que fala assim para amarmos os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. 100% correto. E isso, em Lucas 6:27 até 36 também fala que devemos amar e abençoar e fazer o bem pelos nossos inimigos. O segundo Então, mandamento também. Amar o Mas próximo isso é como a ti mesmo. Agora, isso é fácil? Não é nada não, fácil. é difícil, né? Demais. É difícil demais, gente. Não vou ser aqui hipócrita. É difícil demais, é difícil demais. Alguém já me perguntou, o senhor já passou por isso? Não apenas passei, mas estou passando. Estou passando com 4 pastores. Que isso? Que estão, não estou aqui me desabafando e não entro em detalhes. Estão fazendo a minha vida um quadradinho na terra, ou um inferninho na terra. Mas eu estou aprendendo com isso, irmãos. Como eu estou aprendendo? Estão fazendo a minha vida um quadradinho. Ô, pastor, mas só que Todo dia eu tenho que levantar e orar por eles. Sabe por quê? Mas diz que Deus me só lembra. joga. E pastor, Sim. dizem que só joga pedra em cachorro vivo, nem morto, não tem graça jogar pedra. Meu pai Então, me senão ensinou, você só né? está incomodando, Isso, só está vivo. isso é o ditado talvez de Minas, mas meu pai me ensinava, né, que é um ditado judeu, um ditado hebreu, que disse: só é apedrejado árvore que dá fruto. Ninguém apedreja a árvore só Sim, por causa das folhas. é Se verdade. tiver fruto, segura. Vão apedrejar. Se tiver folha, ninguém apedreja uma árvore com folhas. A Você já Deus quer vai dizer virar o cativeiro, pastor. como é que é? Professor, Mas Deus vai virar o cativeiro enquanto ora por eles, hein? A Ó, mesma. os amigos de Jó, Deus não deu a ordem? Ó, pelos teus amigos, pelos teus detractores, pelos teus caluniadores, né? Que aí eu vou virar o teu cativeiro. O problema na maioria das vezes, irmãos, está em nós. Nós temos mais dificuldade de perdoar. E que Deus nos ajude. Irmã Gleice. por isso que quando Deus deixa os mandamentos, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e ser o próximo a ti mesmo, é mandamento. É igual quando Jesus ensina na oração do Pai Nosso, perdoai, né, nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Eu vejo o amor ao próximo e o perdão como escolha. Eu decido amar, eu decido perdoar. Não é tipo, eu vou sentir de perdoar, vou sentir de amar. Não. Amor, ao meu ver, amor e perdão não são sentimentos, são decisões. Eu decido, logo eu dou lugar ao Espírito Santo para trabalhar no meu coração para poder limpar e tirar o rancor, o ódio, o que for. Entendeu? Mesma coisa o amor. É o que eu vejo assim. Em outras palavras, como a senhora mesma acabou de dizer, irmã Gleice, amor nunca foi, nunca será sentimento. Amor é uma atitude, é A uma prova disso é decisão, Jesus, né, pastor? é Que uma decidiu. escolha. Ó, irmã Gleice Kelly, parabéns. A senhora fez uma pregação estilo evangelista Alexandro dos Santos. Meu Deus. Irmã Gleice, se alegra. A senhora é a terceira isenta. Glória a Deus. O Gleice pessoal está Kelly, perseguindo essa isenção desde a primeira aula, pastor. a senhora é a Glória a Deus. terceira isenta. São coisinhas Amém. práticas que temos que extrair do conteúdo bíblico, práticas, né? Chama-se praticidade. Aqui estamos estudando a palavra, estamos estudando a profundidade da palavra, sem dúvida, isso chama-se teologia, ir na profundidade do texto. Mas tem coisas tão práticas que aprendemos no dia a dia que nos traz à memória e vai à tona e nos leva a entender, caramba, nem toda teologia é algo tão complicado. E isso aqui que estamos abordando parece ser algo super complicado, mas não é, porque envolve também muitas coisas práticas.
Professor, Continuando, sim, por favor. perdão, só um rápido testemunho aqui, se não for atrapalhar. Sim, Só um exemplo, eu não falo isso não para me glorificar, porque Deus conhece o uhum, meu coração, Ele sabe que sem a presença dEle não seria possível. Porém, eu passei algo muito difícil, muito complicado com uma pessoa muito próxima a mim, alguém que deveria cuidar e não cuidou. E por muitos anos eu pensei em ter perdoado até eu sim, sim. entender que eu não tinha perdoado. Foi quando eu mudei a minha oração, eu mudei o meu pensamento e decidi, quando eu tomei a decisão de perdoar. Aí sim, o Espírito Santo trabalhou no meu coração e hoje em dia eu amo essa pessoa. Nossa, eu luto, eu oro todo dia pela salvação dela. Então, assim, é coisas que só o Espírito Santo faz. Porque eu, Gleice, sozinha, nunca seria possível ter feito isso, entendeu? A senhora ressaltou bem essa expressão, a senhora decidiu perdoar. Então, repito uma vez mais: amor, perdão nunca foi e nunca será uma emoção. Ah, eu senti em perdoar, eu senti em amar. Não existe isso. Isso é herético, isso é antibíblico. É uma escolha, é uma decisão. Irmão Kelson, por favor. Pastor, só voltando aqui sobre Faraó Sim, também. Lá em Gênesis, Êxodo 7:3, vai falar também sobre isso. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó. Deus não forçou Faraó a resistir, certo? sim, Então, Deus aqui ele estava demonstrando um princípio a todos nós, tipo assim, aplicando a todos nós e para todos aqueles que resistem e recusam deixar os caminhos, para que os caminhos sejam obstinados. correto, correto. Então, chega um ponto em que Deus ele entrega as pessoas aos efeitos e às consequências dos seus próprios pecados. Corretíssimo. Porque quando a gente pega Romanos 1:24, vai estar escrito assim, ó, pelo que também Deus os entregou à concupiscência do seu coração, à imundícia, para desonrar o seu corpo entre si. Uau, uau, uau. Gente, o que está acontecendo com essa classe da terça-feira? Essa classe aqui estão se revelando excelentes expositores da palavra de Deus. Ninguém é obrigado a ser um excelente expositor. Isso é uma coisa que vem com tempo, com desenvolvimento, com de dedicação, com estudo, com uma vida de oração, uma vida de entrega. E eu quero parabenizar essa classe da terça-feira, né? Com, eu sou muito sincero, a classe da terça-feira está se destacando das demais classes, até está sendo superior. Não estou falando isso para menosprezar os nossos irmãos, mas em qualidade de apresentação, de abordagem bíblica, a classe do básico da terça-feira, para a glória do nosso Deus, está superior em relação à classe do médio e do bacharel em teologia das segundas-feiras online. Então, eu parabenizo cada um de vocês que estão aí colocando um esforço tremendo, né, participando, os que podem, os que querem, nem todos querem, nem todos podem, mas eu tenho que reconhecer, está sendo a melhor classe do curso básico em teologia desde que a nossa escola foi fundada em 2021, para a glória do nosso Deus, porque vocês pensam, estão se esforçando, né, para pensarem biblicamente e teologicamente. E você que não está participando, não se sinta mal, porque aqui estamos todos juntos aprendendo, né? E eu fico feliz que eu não fico apenas todo o tempo falando, né? Embora é o meu trabalho, é o meu chamado, eu faço com alegria mesmo no coração, mas fico feliz que o pouquinho que estamos tentando fazer em motivar a você, irmã, irmão, aluno, aluna, está gerando frutos para a glória do nosso Deus. Irmã Kelso, tem uma boa notícia para o irmão. O irmão é o quarto isento.
Eu estaria apenas na disposição de isentar 3, mas diante dessa sua abordagem, eu não estou aqui para resistir o toque do Espírito Santo. Eu não vou endurecer o meu coração. Aí eu fecho a porta agora. 4 isentos. É a primeira vez que isso acontece. Nunca tivemos numa classe com 4 alunos isentos da prova. Então, deixa eu aqui anotar. Uau, irmão Kelso. Para a glória. Vou falar com o evangelista Alexandre, né, para ele se alegrar, né, porque é fruto também do trabalho do evangelista Alexandre na vida de vocês, né? Acima de tudo, o trabalho de Deus, né? O trabalhar de Deus, que é o mais importante. Depois do trabalhar de Deus, claro, teve o trabalhar do vosso pastor e humildemente a nossa motivação. Então, alunos isentos da prova de soteriologia, nem apareçam, por favor, na próxima semana. Irmão Ailson Alves Ferreira, irmã Gleice Kelly Paranhos, irmão Kelson Pires, irmão Wallison Dias. Uau, uau, uau. A honra e a glória ao nome do Senhor. Gente, oro a Deus que cada um de vocês sejam cada dia mais usados, motivados, todos, não apenas os irmãos 4 que mencionei, mas a todos. Seja digno de honra, né? E que esta classe continue avançando, crescendo. Pastor, Sim, senhora. só uma pergunta. No caso aí também, Deus não endureceu o coração de Faraó para não deixar o povo ir, para que Moisés conseguisse libertar o povo e o povo de Israel pudesse acreditar que Deus era com Moisés? Esta é uma das causas. Uma, mas não é a causa principal, mas é uma das causas, entendem? E Sim. também, consequentemente, um resultado que vimos ali na frente, que foi trazer muita glória para o nome do nosso Deus. É o que estamos aqui Uhum. colocando aqui, ó. O outro texto que os calvinistas usam de forma isolada. Eu endurecerei o seu coração para que não deixe o povo ir. Então, o Calvino entendeu que este povo ir, ou seja, que Faraó estava predestinado à perdição. Romanos 9,13 está escrito: como está escrito a minha Jacó, e aborreci a Esaú. Mas esse aborrecimento veio não da escolha de Deus, veio da escolha de Esaú, porque Esaú, desculpe, decidiu ser um desviado, né, um pagão, um afastado de Deus. Outro texto que os calvinistas usam é o seguinte: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Né? Os calvinistas ensinam que Judas Iscariotes já estava predestinado à perdição. Errado. Ele escolheu esta predestinação. Ele escolheu esta predisposição. Mas o que a Bíblia diz ao contrário destes textos? Anotaram? São 5 textos. Provérbios 16:4, Romanos 9:18, Êxodo 4:21, Romanos 9:13 e Mateus 26:21. Então, Calvino usa esses textos de forma isolada. Mas e agora? O que a Bíblia diz? Em Adão todos são predestinados a morrer. Ei, eu tenho uma notícia não muito agradável, gente. Todos estamos predestinados a morrer. Aí um aluno numa outra turma levantou a mão. Eu não. Por quê? Porque eu vou subir do arrebatamento. Grande a tua fé. Assim esperamos, não é? Mas e o propósito de Deus? Qual é o propósito de Deus? Vontade de subir no arrebatamento eu tenho. O irmão Kelso, eu tenho também certeza que ele tem essa vontade. O André nem se fala. O André tá assim, ó, abanando para o céu. Senhor, vem logo para subir. Mas quem de nós sabemos que vamos definitivamente subir para o arrebatamento? Ou seja, que não vamos partir primeiro, né? Primeiro através da morte, não é? Porque também, irmãos, vamos parar para pensar. Morrer em Cristo é ganho. Ninguém quer morrer. Se perguntar, quantos de vocês querem morrer? Eu não, eu não. Eu quero viver, eu também quero viver. Mas se Deus determinar nos seus propósitos que eu tenha que morrer antes do arrebatamento, estou no lucro. Fica mal quem? A minha família. Claro, a nossa família
quem fica mal. Por isso, irmãos, isso aqui é um fato que não pode ser esquecido. Em Adão, todos são predestinados a morrer. 1 de Coríntios 15, 22 está escrito, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão glorificados em Cristo. Oh, essa é a diferença, irmãos. Nós temos a esperança da ressurreição e da vida eterna. Outra coisa que a Bíblia diz: em Jesus todos são predestinados à salvação. Vamos lá. João 12, mas todos quantos o receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Uau! Tito 2,11, porque a graça de Deus se é manifestada trazendo salvação que a todos os homens. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, não querendo que nenhum pereça, senão que todos, gente, que coisa linda esse texto, para mim já fala tudo. Não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Irmã Évila, é impressão minha, mas eu acho que eu estou enxergando a senhora um pouco mais morena. Desculpe, perdão. Morena é apelido. É os meus olhos que estão ruins ou eu estou vendo bem? Não, você tá vendo bem. Quero trocar a minha cor com a senhora, com devido respeito, né? Com permissão do seu esposo. Acho que eu vou pegar uma cópia da sua É um cor. bronze. Nem na Flórida eu pego uma cor dessa, irmã. Misericórdia. Acho que a senhora acelerou o processo, né? Me ajuda, me passa a pomada que a senhora usa, né? Que eu vou usar. Eu 5 vou dias de ficar sol a pretinho. receita. Fala, não, aqui não, comigo não funciona, gente. Eu tomo sol na cabeça, com força. Eu fico vermelho igual camarão. Mas assim como a senhora está, meu Deus, que não estou querendo ser indiscreto. Mas vamos lá, irmã Évila, vamos lá. Esse versículo de Tito 2,11, ele já, acho que assim, já bate de frente com toda essa teoria, né, da salvação para sempre, de não perder a Sim, salvação. sim. E o versículo está falando claramente isso. Se a salvação é para todos, seguindo a linha de raciocínio do calvinismo, então ninguém ia para o inferno. Para que inferno? Correto. Porque se trazendo a salvação a todos os homens. Então ela foi traga. E aí, a partir daí, entra a nossa escolha de aceitar Jesus como nosso Salvador e assim receber a salvação, ou recusar e receber a ira de Deus, né? Receber 100% correto, mas por alguma razão que até hoje eu não consigo entender, os presbiterianos colocaram na cabeça que a coisa não é assim, que esses textos são fora de contextos e são símbolos. Veja que coisa louca, não é? A segunda de Pedro 3,9, ele se encaixa também muito bem com Tito 2,11, né? Não querendo que nem pereça. O desejo de Deus não é que o elemento, o ser humano pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E Apocalipse 22:17, preste atenção aqui, ó, quem quiser, aí implica o quê? Escolha. Oh, receba de graça a água da vida. Alguns não vão querer. Por isso que Apocalipse 22:17, palavras do Senhor Jesus, quem quiser. É inegável, irmãos, o anseio de Deus pela salvação de todas as suas criaturas. Pegar o gancho aí da nossa irmã Evelyn, vamos esticar um pouquinho mais a corda. Olha lá, observemos. 1 de Timóteo 2,4, o qual deseja que os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Uau, uau! Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, essa teoria calvinista já cai por terra mais uma vez. João 3,16, já conhecemos isso aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tudo está apontando para quê? Escolha, escolha, escolha. Jesus morreu por todos. Todos que crerem serão salvos. Jesus mesmo ratificou esse princípio, garantindo que a salvação é para
todos. Apocalipse 2:10, seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O que nós aprendemos desse texto? O meio mais rápido, não estou aqui incitando ninguém ao suicídio, mas o meio mais rápido para a consumação da nossa salvação, qual é? É a morte. Estranho, né? Ninguém quer morrer, ninguém gosta da morte, a morte realmente cheira mal, é uma coisa sinistra, mas o texto de Apocalipse 2:10 traz essa implicação em si. Ser fiel, não é? É uma condição, até a morte, e dar-te a coroa da vida. Apocalipse 3:5, ao que vencer de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Ouvi há muitos anos um pastor em Florianópolis, Santa Catarina, dizer: Deus, tem um anjo lá na entrada do céu, e esse anjo pobrezinho, ele sofre muito, por quê? Ele está lá, apaga e se reescreve, apaga, reescreve o nome do caboclo no livro da vida, né? Se ele pecou de uma maneira, apaga. Se ele se arrependeu, volta a escrever. Não, isso não existe, irmãos, de apaga e escrever. O nosso nome já está, ou não, definitivamente escrito no livro da vida. Isso aqui é uma colocação humana, ou seja, Jesus usa aqui uma figura de linguagem para deixar bem claro que para eu e você estarmos inscritos no livro da vida, temos que fazer o quê? Vencer. Vencer, não tem outro jeito, temos que vencer, porque está dizendo, ao que vencer, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E você e eu, quando nós não vencemos, estamos correndo o risco de nós não estarmos inscritos no livro da vida. Jesus Cristo, o Salvador bendito, pagou o preço da redenção de todos. Pastor, anote isso aqui. mas Sim, senhora. se de maneira alguma ele riscará, então quer dizer se ele escreve, mas se a gente voltar ao pecado e não vencer, ele risca, não? Sim, senhora, corretíssimo. É o que eu acabei de dizer. Então, a manutenção do nosso nome do livro da vida estaria na proporcional condição de nos mantermos fiéis e vencedores, compreende? No momento que eu abro mão de ser um vencedor, claro que o nosso nome vai ser eliminado, nem vai ser escrito para começar, né? Mas vai ser eliminado. Ou seja, Deus hoje já lá no céu, ele está vendo Adélio, o Kelso, a Évila, a Aline, o Luiz Prestes, todos nós. Mas só ele sabe quantos de nós até o fim chegaremos fiéis, perseverantes e vencedores. É como uma corrida de maratona, saem 300, 500 pessoas. Quantas geralmente ganham a maratona? Menos de 20. A salvação é muito parecido. Igual a escola teológica, gente. A gente recebe aí um mundo de alunos, aquela enxurrada, todo mundo animado. Ei, benção, vamos estudar a palavra de Deus. Gente, o povo, às vezes, não digo todos, alguns são movidos na base da emoção e da empolgação. Quando começa a estudar, aí se dá conta, uou, não era o que eu imaginava. O negócio exige leitura, estudo, oração, preparação, profundidade. Porque o povo quer hoje as coisas, ó, Ô, pastor, de mão beijada. Sacrifício, nem um pouquinho. Fale, irmã Aline. mas é algo estranho, né? Porque é como se eles invalidassem então a morte de Jesus na cruz, né? Porque se eles acreditam que Jesus morreu só para os salvos, então não teria necessidade de Jesus ter morrido. Isso eu falei com o pastor Augusto Nicodemos. Ele colocou a Faz mão no meu sentido. ombro, ele colocou a mão no meu ombro e deu um sorriso e não me respondeu. Só acredita? Um homem de uma sabedoria, de um conhecimento bíblico estupefacto, que você fica de boca aberta, o que esse homem Mas sabe isso de aí é muito Bíblia. contraditório, não tem como a pessoa, Jesus morrer pelos salvos, então não precisaria ele morrer, tem que morrer para os que não são salvos. Eu Não fiz tem essa graça abordagem isso. com. Eu fiz essa abordagem exata. Acho que você estava lá comigo, conversando com ele, há um ano atrás, aqui em Orlando. Falei, pastor Augusto, então, peraí. Então Jesus morreu pelos salvos? Peraí, pelos salvos, somente pelos salvos?
E os perdidos? Aonde estão nessa história toda? Aí ele colocou a mão no meu ombro, deu um sorriso e me deu as costas. Não me respondeu. É um negócio estranho, gente. É uma lavagem cerebral. Eu tenho um carinho muito grande aos nossos irmãos presbiterianos, mas eles estão amarrados muito a uma tradição ensinada por um homem que eu respeito. Tem coisas muito positivas que Calvino ensinou, mas vamos dizer que de 10 ensinamentos de Calvino, 3 se salvam, literalmente. O mais interessante é que querem manter uma tese, mas não tem sustentação para manter a própria tese, né? Não tem O fundo, problema não tem é que base. eles inculcam uma lavagem cerebral, como eu acabei de apresentar aqui os irmãos, usando textos isolados. E eles trabalham na manipulação em massa, em levar com que o povo memorize e tenha em mente aqueles textos isolados, sem levar em consideração os outros textos que não têm abalizamento, não têm sustentação, não têm lógica bíblica. Porque no que tange a salvação, não podemos colocar lógica bíblica. Aliás, lógica Professor, humana. Sim. então eles não acreditam então no livre-arbítrio? Não. Não. Ih, mano, nem toca esse assunto com um presbiteriano, que a senhora vai. Eles chegam a levantar a mão e te repreender em nome de Jesus, como fosse um demônio. É uma coisa Pastor, impressionante. só pegando um gancho rapidinho aqui dentro desse contexto de tese, de embasamento, eu ouvi uma certa vez que a religião, o espiritismo, foi fundado a partir de um texto bíblico. É correto afirmar isso? 100% correto. 100% correto. Quando estudamos o Espiritismo, né, uma matéria que quem for fazer o bacharel vai estudar a matéria Seitas e Heresias. Quem fundou o Espiritismo científico, como hoje temos no Brasil, na França, em vários países da Europa, foi um homem chamado Léon Hippolyte Desinard, né, cujo pseudônimo é conhecido como Allan Kardec. Léon Desinard, ou Allan Kardec, se baseou em um texto do Antigo Testamento, dizendo que o profeta Elias viria e converteria os filhos aos pais e vice-versa. Quando aparece João Batista pregando o arrependimento no Jordão, os espíritas, e em particular Allan Kardec, deixa bem claro no Evangelho segundo o Espiritismo, eu já li 2 vezes, é pesado, eu não recomendo você ler esse livro, eu tive que lê-lo 2 vezes para conhecer as bases da doutrina do Espiritismo. É pesado, irmãos, é super, tive que ler debaixo de muita oração, porque quando eu terminei de ler pela 2ª vez, minha cabeça eu pensei que eu ia ter um derrame, de tão pesado que é, treva pura. Mas eu precisava, e sei hoje, todas as bases do Espiritismo e do Espiritismo kardecista. Então, Allan Kardec afirma neste livro dele, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, que João Batista era a exata reencarnação do profeta Elias e, consequentemente, o cumprimento desta palavra do livro do profeta Malaquias, né? Que viria Elias para converter os filhos aos pais. Ou seja, texto fora de contexto. Fora outros textos, né? Que Allan Kardec usa, palavras proferidas pelo próprio Jesus, Allan Kardec as distorce de uma forma assustadora. Gente, os espíritas, para quem não sabe, eles têm um conhecimento interessante, né? Talvez eles tenham mais textos memorizados da Bíblia do que nós cristãos. Eu conheci um espírita que ele tinha na mente, memorizados mais de 280 versículos e dizia direitinho. Só que tudo versículos pegos isoladamente, né, para satisfazer a necessidade interpretativa para apoiar a doutrina deles, né? Então, para você Mas conversar aí é sacrifício de tolo, né? Porque tem um sacrifício todo desse, mas aí não coloca em prática o que realmente a Bíblia ensina, né? Mas eles conseguem enganar os incautos, os leigos, os crentes que não têm um conhecimento bíblico básico. Gente, se eu disser para vocês que eu conheço espírita no Brasil e aqui nos Estados Unidos que conseguiu desviar gente da igreja evangélica,
porque não tinha base bíblica e tampouco experiência com Deus. Eles são muito astutos, eles sabem exatamente aonde vão pescar. Eles pescam em que praia? Na praia dos novos convertidos e na praia dos cristãos que não têm experiência com Deus e com a palavra. Igualzinho os mormons fazem a mesma tática. Testemunho de Jeová. Exato, são os três que. E os adventistas são os quatro: espíritas, testemunho de Jeová, mormons e adventistas do sétimo dia. É o prato cheio, é novo convertido, leigo e cristão raso. Então, para conversar com esses quatro tipos de religião, meu amigo, você tem que estar preparado na escritura e uma experiência com Deus. Senão, eles te complicam a vida. Sim. Claro, senhor, é complicado até entender os calvinistas, porque o senhor falou nos slides atrás aí que estava escrito que aquelas pessoas que vão fazer tudo errado vai ser salvo. É o E que eles outros vão pensam. fazer tudo certo e não vai ser salvo. Aí É eu o quero que eles saber que ensinam. Bíblia que eles lêem, porque aqui Apocalipse 3:5 está falando que vencer de maneira nenhuma riscaria seu nome do livro da vida. Então a pessoa fez tudo Agora certo, está errado. vai conversar com eles e vai apresentar esses textos para eles. Sabe o que eles vão dizer? Pastor, o senhor está tirando o texto fora de contexto. Mas peraí, não são vocês que estão fazendo isso? Eles têm uma saída de defesa assustadora. Irmão Ailson, não pense em conversar com um presbiteriano sem a graça de Deus. Você pode ter Bíblia na cabeça, mas não tiver a graça, eles te dão um nó cego, deixam você perturbado e perdido. Né? Eu conversei mais de 6 horas com o pastor Augustus Nicodemos, para quem já ouviu falar, é um homem de Deus, respeito, mas vou te contar, ao ponto de chegar, ele colocou a mão no meu ombro, esse pentecostal aqui é forte, não consigo dobrar ele muito fácil. Eu falei, não se trata de eu ser forte, é que as suas argumentações são totalmente contraditórias, não batem, não encaixa dentro da própria hermenêutica. Não, é que vocês usam a hermenêutica de vocês. Não, pastor, nós usamos vocês usam a mesma hermenêutica nossa, com a diferença, vocês puxam para uma interpretação que satisfaça a conveniência de vocês. Essa é a única diferença, mas a hermenêutica é exata. Sabe grego, sabe hebraico, sabe aramaico. Deixa você no chinelo quando você conversa com ele. Mas quando você entra na questão de livre escolha, livre-arbítrio, ganhar ou perder a salvação, aí pensa num calvinista que fica nervoso. A tampa da chaleira balança, o negócio fica esquisito, gente. Eu E a, acho que. che... Sim, Desculpa. sim, adiante. Eu acho que eles tiram um pouco. Claro, a gente é salvo pela graça e é totalmente pelo mérito do que Jesus fez por nós, por ele a gente não tem nenhum merecimento, né? Não é nada pelo que a gente pode fazer. Mas a gente jamais. estava falando naquele dia do amor de Deus e a gente falou, né, sobre o sacrifício, né? E esse sacrifício tem que partir de nós também. A Bíblia fala para a gente tomar a nossa cruz, né? Jesus fala, toma a sua Yes. cruz e me siga. Então tem que existir também de nós a nossa parte, que é Exato. seguir e vencer, né? Porque se a gente não viver uma vida com esse sacrifício que é deixar de andar no caminho largo para andar no estreito, deixar de ter as coisas fáceis e ter uma vida difícil, sim, porque a vida do cristão não é fácil, para poder conquistar a salvação. Não é que a gente vai conquistar pela nossa força, né, a força do nosso braço, mas pela nossa decisão de manter acreditando e confiando e seguindo o caminho que é Jesus. Excelente, irmã Avela. Preste atenção, meus irmãos. Não é a única, uma das razões que as mega igrejas, tanto americanas como brasileiras, estão crescendo desesperadamente, sabe por quê? Porque as mega igrejas apresentam a salvação com uma porta muito larga, sem exigência de sacrifícios e renúncia. Venha como você estiver e continue como você está.
venha como estamos, mas aí Jesus vai providenciar a transformação e eu tenho que me autoajudar também, ou seja, eu tenho que aceitar que aquela transformação é necessária. Olha só, Jesus Cristo, já estamos chegando no final. O Salvador bendito pagou o preço da redenção de todos. Cuidado, gente. Essa expressão que se usa no meio evangélico não é bíblica. Eu estou pagando o preço. O que quer dizer biblicamente está pagando o preço? Eu estou pagando o preço. Jejuar, orar, ir aos cultos, dizimar, ofertar, isso é pagar o preço? Não. Isso é obrigação do servo inútil. Isso é obrigação do servo inútil. Quem pagou o preço? Essa expressão ela deve ser visualizada pela Bíblia. É o que Jesus fez na cruz do Calvário. Jesus pagou o preço da coroa de espinhos. Jesus pagou o preço das chicotadas que recebeu. Jesus pagou o preço nas suas mãos perfuradas, no seu lado, nos seus pés. Isso é pagar o preço. Agora, vem um crentão, com todo respeito, um santurrão, dizer estou pagando o preço, querendo ser melhor do que os demais? Não, meu irmão, por favor, isso é desconhecimento, é ignorância bíblica. Pelo fato que Jesus foi o único a ter pago o preço, por isso pode afirmar. João 6,37, o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. O que vem a mim, para nós irmos a ele, nós temos que escolher. Eu vou ou não vou a ele? Se eu vou a ele, ele não nos vai lançar fora, ou seja, nos vai dar proteção enquanto estivermos com ele. João 6,47, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Crer é tomar posse, crer é obedecer, crer é viver o que ele está nos pedindo. Apocalipse 3,11, guarda o que tens para que ninguém, olha só, tome a tua coroa. Então a coroa aqui está falando do quê? Salvação. Então a salvação pode ser roubada, a salvação pode ser perdida, a salvação pode ser desperdiçada. Eu falei desse texto para o pastor Augusto Nicodemos, ele fechou a cara assim e sentou e colocou a mão na cabeça e ficou em silêncio por uns 5 minutos. Respeito o homem de Deus, mas é uma lavagem cerebral de grandes proporções. João 5,40, e não quereis vir a mim para terdes vida. Compreendem vocês, queridos? Se a predestinação fosse uma doutrina verdadeira, creio que não precisávamos de Jesus, do seu sacrifício, nem do evangelho, nem da igreja, muito menos do plano da salvação. Bastava viver e aguardar a morte. No entanto, eis aí o Senhor Jesus, demonstrando claramente que os que decidem ir a ele terão a vida e vida eterna. Os que recusarem assumem sua desventurada decisão, sendo exterminados quando for destruído o pecado. Temos esses textos aqui, ó. Deus ama todos. Ezequiel 33:11, Mateus 5:45. Faraó foi quem se endureceu. Êxodo 7:13, 12, 14 e 22. Êxodo 8:15, 19 e 32. Êxodo 9:7, 34, 35, 13 e 15. Os próprios pagãos, olha só, os próprios pagãos reconheceram que Faraó se endureceu. O quê? Deliberadamente. Quero ler esse texto, livro de Samuel, capítulo 6, versículo 6. Isso aqui é interessantíssimo. Testemunho dos pagãos, registrado na palavra de Deus. Uau, que fantástico isso. Primeiro livro de Samuel, capítulo 6, versículo 6. Porque, pois, endurecieis o coração, como os egípcios e Faraó endureceram o coração? Porventura, depois de os haverem tratado tão mal, não os deixaram ir, e eles não se foram? Uau! Note isso aí. Primeiro livro de Samuel, capítulo 6, versículo 6. Os próprios pagãos reconheceram que Faraó se endureceu deliberadamente. E eu quero terminar. Medite com carinho. Mateus 25:34 e Mateus 25:41. 25:34.
Vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, 41. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Presta atenção. O inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Agora, quem vai para o inferno, como disse um certo pastor nos anos 80, vai de gaiato. Ou seja, escolhe, porque o inferno não foi preparado para o homem. O homem vai para lá pela sua escolha. Aqui, pois, a inequívoca verdade que Jesus morreu por todos, mas nem todos querem ser salvos, e Deus respeita a decisão de todos. Temos a continuação, né? Eu sugiro só para a título de você enriquecer mais o seu conhecimento, né? Nós temos esta visão, esse resumo temático. Não vamos abordar aqui em aula, tá? Muito interessante. Definição teológica para justificação, tudo que já estudamos, mas resumindo de uma maneira bem objetiva, bem prática, certo? Então eu sugiro você ter esse slides com muita consideração que vai lhe ajudar. Arrependimento, fé para a salvação, diferença entre remorso e arrependimento, adoção, predestinação que nós falamos, ou seja, procuramos dar a melhor abordagem bíblica para você compreender esta situação. Finalizando, nosso irmão Kelson Pires, entre aí, por favor, com a sua abordagem. Pastor, um ponto atrás, o senhor disse, o senhor leu a questão de Deus ama todos. Sem dúvida. Amém. Podemos também fazer uma colocação sobre, no livro de Atos, capítulo 10, quando Pedro teve a visão lá do vaso, como um lençol cheio de bicho, de tudo quanto é espécies imundo, e Deus mandou ele levantar, matar e comer. E ele falou assim, de forma alguma, eu nunca comi coisa imunda. E Deus fala com ele, não fala disso que é imundo, aquilo que eu já purifiquei. Então, Exato. aí lá no 34, ele reconheceu, depois que ele foi à casa de Cornélio, ele reconhecendo, verdadeiramente Deus não faz acepção de pessoas. Então, o plano de Deus é para todos. Deus não faz acepção nenhuma de pessoas. 100% abordado, querido irmão Kelson. Estamos finalizando a nossa matéria de soteriologia. Ainda tem mais pano para manga, mas não vamos seguir, não. Vamos parar por aqui. Se algum aluno teria alguma pergunta ainda a fazer, alguma dúvida, vamos abrir para 2 perguntas, para finalizar, porque já são 10:09. Algum aluno está com alguma dúvida, alguma pergunta? Ficou tudo bem esclarecido? Sim ou não? Ficou tudo bem esclarecido? Isto. Qualquer dúvida que, consequentemente, venha à tona, você pode me perguntar no meu privado do WhatsApp ou fazer uma revisão do conteúdo da apostila e dos slides, que eu acredito que dentro desses 2 materiais já teremos as respostas às suas perguntas. Relembrando, próxima terça, dia 26 de agosto, teremos somente prova. Os que puderem estar para a segunda chamada, horário 8h30, 8h30. Vou estar enviando o link por volta de 8h25. Por gentileza, os irmãos que puderem, quem não puder, claro, vai ter que fazer a segunda chamada mais adiante, certo? Mas os que puderem fazer a primeira chamada, anote aí, próxima terça, 2 de setembro, começaremos a próxima matéria. Vou estar anunciando a vocês nos próximos dias qual vai ser a próxima matéria em sequência. Queremos, nesta noite, agradecer ao nosso irmão Vitor Miranda, Délia Alecrim, Ailson, pastor Francisco, irmã Flávia, irmã Évila, irmã Aline, Ricardo, irmã Célia, Kelson, Arthur, Cleice, André, Jonathan e o casal Angélica e Victor Freire. Muito obrigado. Tivemos algumas faltas no dia de hoje. Também temos alguns alunos que estão fazendo nas aulas gravadas, que é a irmã Gisele Pacheco, lá da Califórnia. Deus abençoe nossa irmã Gisele. Obrigado pelas suas orações. Irmã Gisele hoje também enviou uma mensagem trazendo uma intercessão em nosso favor.
Também agradecemos nossa irmã Patrícia Gonçalves, né, que é a outra aluna que não pode estar aqui conosco, mas esperamos que um dia ela possa estar também, né? Ela também faz as aulas gravadas. Deus abençoe a todos vocês. Vamos terminar com uma palavra de oração. Mais uma vez quero agradecer a vocês que estão orando, né, pela minha família, pela minha casa, pela vida de minha esposa. Continue intercedendo. Na medida do possível, manterei vocês informados, confiando, né, numa ação de Deus. A vida do cristão é isso mesmo, né? Muita luta, mas temos a confiança e o consolo e o conforto que a vitória vem. Quando? Exatamente não sabemos, mas nós temos o conforto do Espírito Santo e a sua graça que nos mantém de pé nessas horas difíceis. Anotado, então? Próxima aula, 26 de agosto, 8h30, somente espaço para a prova. E já queremos agradecer também aos alunos. Alguns, né, já fizeram seus pagamentos deste mês, a mensalidade do mês de agosto. Muito obrigado. Os que não fizeram, lembre-se que vocês têm até o dia 31 de agosto próximo, né? Não considerando o calendário de alguns outros alunos que têm uma data diferenciada, mas a maioria tem que estar ligada, né, com respeito ao último dia do pagamento, que é o dia 31 deste mês. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus. Pai amado, muito obrigado por encerramento, conclusão desta matéria de soteriologia. É muito profundo falar de salvação e toca forte na nossa sensibilidade, porque está ligado à nossa comunhão, intimidade e relacionamento para contigo. Perdoa os nossos pecados. Lava-nos com o precioso sangue de Jesus. Dá-nos a tua graça que nos basta. Muito obrigado, Senhor Deus. Perdoa-nos, ajuda-nos a valorizar a tão grande salvação que em Cristo Jesus temos recebido, não por obras, não por méritos nossos, mas pela graça e pelos méritos que Cristo conquistou ali na cruz do Calvário. Despede-nos em paz, em segurança, dando-nos um restante de noite de vitória e de bênçãos, e abençoa a próxima terça-feira, que será usada unicamente para esta prova, para louvor e glória do teu nome, e já preparando a próxima matéria, dia 2 de setembro, que será de muita bênção para os nossos corações. Obrigado, oramos e te agradecemos no maravilhoso e poderoso nome de Jesus Cristo. Antes de nós proferirmos o nosso lema, nossos parabéns aos queridos irmãos Ailson Alves Ferreira. Parabéns, Deus lhe abençoe. Obrigado. Nossa irmã Gleice Kelly Paranhos, parabéns, Amém, Deus pastor. abençoe. Obrigada. Também a nosso irmão Wallison e nosso irmão Kelson Pires, parabéns a vocês. Batemos recorde, 4 isentos. Eu quero na próxima matéria 6. Vamos lá se nós vamos ter 6 isentos. E é possível, irmãos. O grupo vai crescer. Daqui a pouco está todo mundo isento. Aí eu já tenho um monte de professores lá no futuro para nós trabalharmos no médio, no bacharel, no mestrado e no doutorado. Esse é o projeto meu que eu tenho no meu coração. Se Deus vai me dar, eu não sei. No futuro, os alunos poderem serem os futuros professores desta faculdade teológica para que o nome do nosso Deus seja levado bem alto. Amém? Quantos creem que isso é possível? Você crê que Amém. isso é possível? Eu creio, irmãos. Eu creio. Eu tenho lutado na bondade de Deus, tenho plantado, feito a minha parte, mas eu sei que Deus quem vai dar o crescimento. E o crescimento ele vai trazer aqui alunos com gabarito, porte de professores que vão trazer muita alegria ao coração do nosso Deus. Nosso lema para terminar: seriedade, Seriedade. Verdade. compromisso, Compromisso. disciplina, Disciplina. seriedade, Seriedade. Compromisso. disciplina, seriedade, compromisso e disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Beijo no coração de vocês. Muito obrigado. Bom descanso, boa terça, boa semana. Paz do Senhor. Beijo em vocês. Próxima semana, 26 de agosto, 8h30 da noite. Irmã Ávila, tudo certinho para amanhã?
Maravilha, glória a Deus. Deus nos abençoe. A Mas paz do Senhor a Deus todos. abençoe. A Amém. paz. Pode ser.